aquela essência de atleta, eu acho que não sai da gente, né? Hi, this is Brett Sutton. Eu sou a Vivi Faveri. Olá, aqui é o Emerson Zerben. Sou o Nicolas Sessler. Aqui quem fala é a Vitória Lopes. Aqui é o Thiago Drius. E esse é o Endorfina Podcast. Good luck to all this season. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga Produtora Pulsante no Instagram. Bom, é um prazer estar recebendo aqui você novamente para esse episódio muito legal. Voltamos aqui ao tema aquático, voltamos aqui para dentro da água, de preferência as águas geladas, gélidas. E essa conversa aqui hoje com o Thiago Rebolo foi muito legal. A gente gravou esse episódio ainda no finalzinho do ano passado e eu estava aqui ansioso para que ele viesse ao ar. Eu tenho certeza de que vai surpreender muita gente positivamente. Um cara muito bacana, um cara super antenado, técnico, consciente da natação, das travessias e a experiência dele, vocês vão ouvir aqui, a experiência dele é prova disso. Um cara aí que tem uma longa vivência na natação, passou pelo triatlon, na verdade 2 vezes, e a segunda aí mais recente, ele acabou sendo despertado para essas longas distâncias e aí uma lesão, ele vai contar aqui, uma lesão acabou fazendo com que ele voltasse a se dedicar somente às travessias e às ultramaratonas, e aí ele realiza esse grande feito de ter concluído no ano passado, em 2021, em setembro, o Canal da Mancha. E foi uma conversa bacana, é um tema que eu gosto, não é à toa que eu tenho recebido aqui vários nadadores, muitos que concluíram a travessia do Canal da Mancha, porque a natação é uma modalidade muito legal, mas é uma modalidade muito peculiar, né? No sentido de que é o cara ali com a cabeça baixada, seja na piscina, seja num lago, num rio, num mar. E quando a água é gelada fica pior ainda, pelo menos a gente tem essa sensação. E aí o cara com seus pensamentos, ele tem que enfrentar aí esses pensamentos e os demônios, sem falar nas correntezas, nas águas vivas, para realizar o seu feito, seja uma travessia de 3, 4, 5 quilômetros, seja uma travessia de 30 e poucas horas, ou de 10 horas, ou enfim. E aí eu tenho interesse nesse tipo de personalidade, porque eu admiro bastante essas pessoas. Vários deles já passaram por aqui, então é só você dar uma procuradinha aí no final desse episódio. Eu falo um pouco aqui sobre os outros nadadores que passaram já pelo Endorfina, pelo menos os que eu vou lembrar, que já foram muitos. Mas foi uma conversa muito legal. A gente falou sobre casamento, sobre treinos, objetivos, sobre peso, gordura, água gelada, claro. A gente falou aqui sobre preparação psicológica, processos para atingir seus objetivos e muito mais. Então, uma conversa aí bem ampla, bem legal com o Thiago Rebolo. E é isso. Espero que vocês estejam curtindo o Endorfina. Se você é novo aqui nesse ano de 2022, seja muito bem-vindo. Saiba ou não se esqueça que você me ajuda muito se você clicar no botão agora mesmo de seguir ou de assinar o Endorfina no seu agregador favorito de podcasts, não importa qual seja ele. Isso ajuda bastante, não somente a mim, mas também a outras pessoas estarem descobrindo através dos algoritmos o Endorfina Podcast. Aliás, né, esse é o grande objetivo aqui que eu tenho e o que eu conto com a sua ajuda, já que você está aqui sintonizado comigo, é de levar o Endorfina cada vez para mais e mais pessoas, para fazer com que mais e mais pessoas sejam tocadas por essas histórias incríveis desses convidados, como o convidado de hoje, o Thiago Rebolo. E não se esqueça, endorfinabr.com. Esse é o site onde você encontra todas as informações, não somente a respeito dos convidados, não somente todos os episódios, mas também a respeito desse projeto. Lá você também assina a newsletter semanal, lá você pode apoiar financeiramente, fazer uma contribuição, uma humilde contribuição com esse projeto, claro, dentro aí das suas possibilidades, da profundidade do seu bolso, mas qualquer ajuda é muito bem-vinda. E lá também você tem link para acesso ao meu Instagram, que é onde eu mantenho maior contato com você, ouvinte. Então, não se esqueça, endorfinabr.com.
triatlon.com. E é isso, vamos lá agora para mais uma conversa fantástica. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Ele começou a nadar depois de ter sofrido uma reação alérgica à vacina contra a meningite quando tinha apenas 4 anos. A perna eventualmente melhorou e ele pegou gosto pela água. Dos 7 aos 17, foi da equipe do medalhista Ricardo Prado e chegou a fazer intercâmbio para nadar nos Estados Unidos. Anos depois, no começo dos anos 2000, quando o triatlon vivia uma espécie de febre por aqui, resolveu experimentar a modalidade. Ironicamente, ao ingressar na Faculdade de Educação Física, acabou afastando-se dos esportes por longos 9 anos, para voltar então com 30 novamente ao triatlon. Sua meta era participar de um Ironman, feito que ele realizou no ano seguinte, em 2015, na cidade de Florianópolis. Mais uma vez, porém, um imprevisto fez repensar seus objetivos e o levou naturalmente de volta para a natação. Desta vez, interessado nas travessias e ultramaratonas. 2 anos depois, numa das travessias mais emblemáticas do Brasil, a Leme ao Pontal, ele vence e estabelece a melhor marca, com 7 horas, 2 minutos e 34 segundos. A inesperada conquista desperta nele o interesse em desafiar-se através do Canal da Mancha. Começa então uma extensa preparação dentro e fora d'água, até que num domingo, dia 5 de setembro de 2021, ele finalmente realiza o seu sonho e conclui a travessia em 10 horas e 44 minutos. Conosco aqui hoje o criador da Rebolo Assessoria, atual recordista da travessia Leme ao Pontal, o 31º brasileiro a realizar a travessia aquática mais cobiçada do universo, o paulistano Thiago Toshio Rebolo. Seja muito bem-vindo, Thiago. Oi, Michel, muito obrigado, é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer, cara, te conhecer melhor e ouvir aí um pouquinho aí da tua história. Agora, você começou a sonhar com o Canal da Mancha, pelo que eu ouvi, ou eu li, num outro podcast, eu não me recordo aqui agora, depois que você venceu e bateu o recorde do Leme ao Pontal em 2017, que você também disse que foi o seu melhor ano em termos de resultado e onde você também treinou mais. Tô certo? Isso, correto. 2016 você fez um Ironman e não concluiu, foi isso? Foi, devido a uma lesão. Mas 2015, você teve uma lesão na bacia com a coluna, né? Isso, Um edema ósseo. Entre o quadril e a coluna eu tive um edema ósseo. Caraca, hein, meu? Enfim, e a gente sabe, cara, no triatlon dá muito problema mesmo ortopédico, né, cara, infelizmente. Mas enfim, mas 2015 você fez o Ironman, você se propôs a fazer o Ironman depois de ter passado um tempo sem competir, e você foi lá pra Floripa e fez um tempo, que eu julgo super bom, 10 horas e 23, se eu não me engano, não é? Isso mesmo, correto. Legal. Cara, 2 Ironman, inclusive o segundo Ironman é legal, aquela história que você me contou, né, que tua mulher, a Andresa, no casamento, cortou lá, fez aquela brincadeira de cortar a gravata e vender os pedacinhos, né? E com essa grana, ela te deu a inscrição do Ironman e você não tinha como não ir, né? Ainda mais no começo mesmo da vida de casado, né, cara? Ia ser um desperdício de dinheiro. Mas enfim, cara, qual que é, na sua opinião, já que você está há tantos anos no esporte e você teve passagens pelo triatlon e agora você está nesse mundo que para mim é um universo enorme das ultramaratonas aquáticas e das travessias também e das maratonas, né, nas distâncias olímpicas e tudo mais, qual que é o segredo para você manter um casamento por 2 Ironman e um treino para o Canal da Mancha, que eu sei que também não foi fácil, ainda mais um treino com o Igor de Souza, né, que aliás já teve aqui. Qual que é o grande segredo, cara, desse equilíbrio de manter um casamento, que eu tô assumindo que o teu casamento com a Andressa esteja saudável, né? Aliás, eu faço votos que esteja. Está sim. A família tem que estar muito na sua vibe, né? Se a esposa não tiver conectada, ou quem tem filho, né, a família em si não tiver conectada, fica bem complicado. Mas
a Andresa que fez eu voltar ao esporte, né? Vale lembrar que quando eu conheci ela, eu não estava mais competindo, né? Eu parei de competir com 19 anos, 19 para 20 anos, e eu conheci a Andresa com 28 anos, né? E aí com 29 anos, eu contei toda a minha história, né? Ela já sabia de toda a história e o sonho que eu tinha de voltar a competir e fazer um Ironman, e ela que me incentivou a voltar, né, a comprar bicicleta e voltar a treinar. Então, provavelmente, se eu não tivesse conhecido a Andresa, eu acho que hoje eu não estaria competindo. Então, foi graças a ela. Então já tinha aí enfim, ela já estava nessa... E ela te disse por que ela queria que você voltasse a fazer esporte? Ela sempre falou, né, que um sonho meu também seria um sonho dela. E é muito legal porque ela me acompanha em todas as provas, né? Ela chora junto, então ela curte estar viajando, né? Vendo eu competir, né? Ela me dá bronca quando eu tô nadando e acontece alguma coisa lá no meio da prova, ela no barco e ela briga comigo. Então ela leva muito a sério isso. Então eu acho que assim, eu sou um privilegiado, porque não é toda esposa que faz isso com o marido. Dizem que o Ironman ou une de vez o casal ou separa, né, para sempre. Cara, é verdade. Olha, é verdade. Graças a Deus o meu casamento está indo muito bem. Eu espero que continue por muitos anos dessa forma. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre, fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram, no @Bovem_energia. Legal. E claro que a gente faz aqui, né, essa conversa assim num tom jocoso e tal, mas, cara, a verdade é que muita gente que eu conheço e gente que que são conhecidos de conhecidos e tal, e a gente sabe que tem casamentos, às vezes a mulher, né, aí é o contrário, né, porque já faz algum tempo que a mulherada também aderiu firme e forte ao triatlon e ao Ironman, e às vezes o marido não, né, então a gente vê mesmo que acontecem, pelo menos, desavenças e conflitos dentro do casamento muito motivados por essa questão, principalmente do triatlon, que envolve esse estilo de vida, e eu acredito que seja por conta da quantidade de horas que você vai ter que despender para treinar as 3 modalidades, por mais que você seja amador, né? E aí as diferentes rotinas, né? Porque aí a natação normalmente é na hora do almoço, mas ela pode ser à noite também, mas eventualmente ela pode ser de manhã. A bike às vezes acontece na hora do almoço, ou no meio da manhã, no final de semana, ou dura o sábado a manhã inteira, enfim. E a corrida é aquela coisa que a gente já sabe pode ser praticada em qualquer lugar, em qualquer horário, inclusive na lua de mel, inclusive nas férias com a família. E isso a gente sabe que acaba dando, enfim, conflitos e requerem. Eu pergunto isso para alguns amigos meus e alguns convidados aqui do Endorfina, como eu perguntei para você, porque a gente sabe que o triatlon não é fácil. E eu imagino, e eu quero agora entender um pouquinho mais, já conversei com o Igor e com a própria Mariana Chevalier e tudo mais, sobre os treinamentos, né? O Samir Barel, que eu descobri que é teu amigo, eu não sabia que vocês se conheciam, mas eu quero também abordar um pouquinho aí como é que foi essa tua preparação, que foi uma preparação talvez mais complexa do que para as outras pessoas em outros momentos, por causa do ano passado, que foi um ano, né, de pandemia quase que total, né? Pelo menos o começo do ano foi um ano, foi tenso, o primeiro semestre foi mais tenso do que o resto do ano, mas enfim. Agora uma outra curiosidade, cara. Eu dei uma olhada ontem no teu Instagram, até o primeiro post, você lá na porta de não lembro que tipo de comércio que era, em 2014, mas acho que já era você já se preparando aí para alguma prova, enfim. Mas, cara, você faz muito post falando, né, aliás, os teus posts, assim, talvez os mais recentes, são legais porque você está fazendo aquela coisa de se comunicar, de passar dicas e tudo mais. Isso. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que você engordou 15 quilos, foi isso, pro Canal da Mancha?
Na verdade foram 18, né? Porque 15 foi até eu sair daqui do Brasil. Aí lá na Europa, na Suíça e na Inglaterra engordei mais 3,5 Caraca, meu. kg aí. Então foram 18 quilos, Nossa. 18,5 kg. Bom, e cara, a gente olha as tuas fotos não competindo, não se preparando para o Canal da Mancha, você é um cara super forte, né? Sim. Que tem um físico, assim, avantajado, né, cara? E você faz várias fotos assim, eu vi que você é apoiado pela Probiótica, né? Que, aliás, é um grande parceiro aqui do Endorfina, mas você já consumiu produtos aí que parece que tem um patrocinador que vende produtos, suplementos, né? Isso. E, cara, deu pra perceber que você é um cara forte. Aí eu fiquei com a seguinte curiosidade. Quanto que você faz de supino, cara, quando você tá treinando mesmo assim? Olha, nesse período que eu fiquei sem competir, nesses 10 anos que eu fiquei fora do esporte, né? Eu fiquei fazendo só musculação e tal, para ficar fortão para ir pra balada, né? Nessa época eu pegava mais que 50, Ah, por isso! eu pegava mais que 50 de cada lado, né? 50, 55 de cada lado, mas hoje eu pego bem menos. E assim, eu não tenho um físico muito forte. O que acontece é que eu tenho pouca gordura, né? Então, na verdade, os músculos acabam se destacando um pouco mais, né? Mas eu sou um cara super leve. Nas competições, eu geralmente fico entre 65 e 67 quilos. Né? E 8% de gordura, 8, 9%, né? Eu procuro sempre estar bem magrinho para ter um desempenho melhor nas provas, né? E aí agora eu fiz um processo de desintoxicação, né? Depois do canal. E aí eu já perdi já mais de 15 quilos já. Né? Eu ainda não cheguei no ponto que eu preciso, né? Eu tô com 12,8 de gordura, né? Agora eu confesso que eu tô passando fome, viu? Isso que você falou aí do peso, cara, é um assunto que, né, me chamou a atenção no Instagram e bem legal. E se a gente tiver um tempinho mais pro final, eu vou querer entender como é que é esse processo de engorda, porque eu ouvi num outro podcast você falando que comia de tudo, né? Porque o teu nutrólogo falou que se você fosse comer só coisas saudáveis, você não conseguiria ganhar o peso que você precisaria. E você também disse que foi uma bela de uma dica, né? Se não uma exigência do Igor, que é um cara super experiente, de que você tem que largar gordinho, né? Eu acho que, se não me engano, foi a própria Martinha Iso, que teve comigo aqui no ano passado, que também atravessou o Canal da Mancha, falou isso, né? Que precisou dar aquela engordadinha para chegar lá um pouco mais protegido pro frio. Mas, e que é uma coisa curiosa, né, cara? Porque isso parece... Por isso que eu também achei, assim, eu acompanho muito MMA, e a gente ouve muito essa história do lutador de MMA ganhando peso, perdendo peso, né? E tem que ganhar peso para se encaixar numa categoria, e às vezes o cara não consegue sustentar esse peso entre a pesagem e a luta, e por aí vai. E aí também acho que por isso que eu acabei ficando com essa curiosidade de saber quanto que você fazia de supino. Achei que você fizesse mais, sinceramente. Pela desenvoltura dos teus peitorais, eu achei que você fizesse agora eu tô fraquinho, lá perto do... tô fraquinho. Mas enfim, cara, você que já largou um Ironman, e o primeiro Ironman é assim, aquela coisa, né? Eu acho que a gente nunca esquece. Por mais que você esteja preparado, é uma prova, enfim, que impõe respeito, né, cara, em todo mundo que larga ali. Basta você estar ali naqueles momentos pré-largada que você vê a cara de todo mundo, tá todo mundo com aquela cara de... Não preciso falar aqui o palavrão, né? Porque tá todo mundo apreensivo com a largada. E você participou no ano passado do Canal da Mancha. Isso. Dá para você comparar, cara, como é que são essas sensações? Tudo bem que um faz já 6 anos, 7 anos que você largou a primeira vez, 2015, e o Canal da Mancha foi mais recente, mas enfim, dá para você comparar qual que é a sensação, a expectativa ou o tipo de ansiedade? Dá sim. Bom, apesar dos dois esportes, né, as duas modalidades serem de endurance, ultra endurance, elas são bem diferentes. Outro dia o Igor de Souza estava falando comigo e ele falou que assim, Canal da Mancha não é esporte para amadores, é para profissionais. E aí depois eu entendi o que ele quis dizer. Não adianta você pegar um atleta olímpico
e colocar lá para fazer o Canal da Mancha se ele não tiver preparado mentalmente, ganhar peso e tudo. No Ironman, o Ironman você tem 17 horas para fazer a prova. Se você cansar, você vai andar. E você vai andar a maratona inteira. E você vai chegar dentro das 17 horas. Agora, o Canal da Mancha, se você entrar em hipotermia, já era. Você abandona. Tanto que a chance de você abandonar um Canal da Mancha, estatisticamente falando, é muito maior que um Ironman. Cerca de 10% dos atletas que fazem o Canal da Mancha terminam, né, conseguem terminar. E o Ironman é uma porcentagem muito maior, né, justamente porque o tempo de prova é muito grande. Então, apesar dos treinos serem muito duros para ambos, né, muitas horas de treino, eu acredito que mentalmente falando o Canal da Mancha é mais difícil. Mesmo porque tem todo o processo de você engordar. Eu fiquei por muito tempo, assim, meses, mal, com sono à tarde, porque o metabolismo muda, os hormônios mudam, né? E a parte de treinar em água gelada também, eu treinei em águas a 12 graus, 11 graus, foi realmente muito duro, assim, sabe? Foi muito... exigiu uma parte mental, eu acredito que muito maior que a que eu tive quando eu treinei pro Ironman. Eu acho que é isso. Acho que mentalmente falando, o Canal da Mancha é mais difícil. Eu não sei, eu fui fazer uma pesquisa também para conversar, não sei se foi com a Derbal, não sei se foi nem com a Mariana, que acho que tem até um site, eu não lembro onde que eu achei isso, preciso resgatar, que faz uma comparação entre o Everest e o Canal da Mancha, né? E pelas estatísticas de taxa de sucesso, o Canal da Mancha é menos provável que você consiga concluir. E, né, eu já gravei agora com a nossa brasileira latino-americana negra, a primeira latino-americana negra que escalou o Everest, a Areta, que escalou no ano passado, em meio à pandemia. E, aliás, um episódio espetacular, até recomendo você ouvir. E cara, ela teve 1.500 problemas, né, no Everest que ela não poderia imaginar, e não foram problemas que ela poderia ter resolvido aqui, no nível da terra, treinando, no nível do mar, treinando, enfim, com o melhor treinador do mundo ou com as melhores ferramentas. Ela teve, acho que um princípio de glaucoma, eu não me recordo aqui agora, ela teve vários problemas, queimadura de córnea, de retina, cara, foi tenso, mas ela conseguiu e escalou e voltou e não teve nenhuma sequela disso tudo. Mas enfim, por que eu tô falando isso? Porque, cara, a gente acha que escalar o Everest, quem acompanha um pouquinho, e a gente vê aquelas cenas, aquelas imagens e tal, tem filmes, né? A gente fala, aquilo é uma loucura, né? Sem respirar, sem oxigênio, num ambiente frio de congelar, você tendo que subir uma rampa, dando um passo de cada vez, assim, um passo, respira, espera um pouco, dá um passo. E, claro, o Canal da Mancha é frio, mas acho que a gente não consegue, nós, meros mortais, entender o quão frio que é e quanto que as correntezas atrapalham, tirando, claro, a distância, que eu já percebi pelos malucos que eu conversei aqui, que não é o obstáculo mais difícil. O problema são as correntezas e a água fria, né? Você acha que com o treinamento que você fez com o Igor, as natações, os treinos que você fez aí na piscina da tua casa, que eu ouvi também, que você pegou águas frias aí perto do mês de julho do inverno do ano passado, eles te prepararam para enfrentar a água fria do canal? Ou quando você chegou lá, você falou, cara, não sabia que era tão frio? Não, com certeza aqui no prédio me ajudou muito. E essa pandemia, na verdade, me ajudou a enfrentar mais aqui a água gelada do meu prédio, porque eu estava acostumado a nadar numa academia que a água é 29, 30 graus. E quando veio a pandemia e a academia fechou, obrigatoriamente eu tive que fazer todos os treinos na água gelada. E a água gelada daqui é mais gelada que a do canal. Eu nadei assim, a média aqui ficava 14, 15 graus, lá eu nadei a 17. E teve dias aqui que eu nadei abaixo de 10 graus, teve 2 dias que eu nadei a 9 graus aqui na piscina. Eu tive que, inclusive, colocar outra roupa de borracha por cima porque estava extremamente frio. Quando eu cheguei lá, 17 graus, foi tranquilo. Eu ainda passei aquela pasta branca, né, no corpo. Branca. E aí, assim, não tive problema algum com a água lá. Foi tranquilo. A água não foi o menor problema. O maior problema, eu acredito que tenha sido as ondulações e a correnteza no final.
Eu peguei uma semana bem ruim. As ondulações porque te deixaram enjoado? O mar estava muito batido, né? Então aquele sobe e desce, você não conseguia sair do lugar, né? Metade da prova teve muita ondulação, né? A outra metade alisou, só que quando chegou lá perto da França, aí a gente pegou aquela correnteza toda que eu demorei 45 minutos, né, para fazer 500 metros, para chegar lá nas pedras. Então, não, com certeza não foi a água gelada. Né? A 17 graus é gelado, mas como eu enfrentei águas mais frias aqui no Brasil, né, aqui em casa principalmente, então não tive problema algum. O treinamento do Igor, você acha, até pela tua experiência como treinador, né, para quem, enfim, para quem não prestou atenção aí no início, o Thiago tem uma assessoria esportiva e é também formado em educação física, com especialização também em triatlon, né, se não me engano. A tua vivência com o Igor aí, foram quanto? 6 meses, 4 meses de preparação específica já com o Igor dentro do projeto? Na verdade, eu contratei ele em 2019, falei com ele. E 20? Para ver se ele poderia me acompanhar, né? Só que eu contratei o Glauco Rangel para me dar os treinos. O Igor, ele me deu o suporte lá. Então, eu contratei ele lá para me levar. Ele me deu os treinos durante o mês que eu fiquei lá. Aí eu não peguei nenhuma planilha do Glauco. Foi o Igor que me deu os treinos. E lá ele me acompanhou no barco também. Então, cara, eu entendi errado. Quando o Igor, né, quando eu gravei com o Igor, ele estava prestes daí com você e tudo mais, eu entendi que ele também estava te passando os treinos como ele fez, por exemplo, com a Martinha. Então você não chegou a fazer às 12 horas à noite lá, aquela coisa que ele tem como um rito de passagem? Teve alguns treinos-chave eu fiz. Então eu treinei de madrugada na Billings com ele, teve um outro treino lá que eu também fui, mas aí foram poucos treinos e foram específicos. Entendi. E é lógico, como eu treino lá no Riacho, e ele também dá treino para a assessoria dele, a gente sempre se encontrava e ele dava dicas, engorda mais, você tá nadando fraco, porque ele via eu nadar, né? Mas ele não era o que estava me monitorando, né? Me passando os treinos. Então me diz uma coisa, cara, como é que são os treinos do Glauco? Eu preciso convidá-lo para vir aqui. Como é que são os treinos dele? É um esquema um pouco mais rigoroso, assim, mais durão, no padrão do Igor, no padrão do Ricardo Prado, ou ele pega mais leve? Não. Os treinos do Glauco, assim, eu falo que são treinos bem chatos. Chatos no sentido de... São treinos maçantes, são treinos longos. A parte principal do treino dá mais de 2 horas, sabe? Eu fiz eu nunca treinei tanto na minha vida quanto eu treinei nesse último ano, né? No ano passado. Os volumes de treino foram muito altos. Por 6 meses eu nadei com volumes de 70 a 100 quilômetros semanais. Então eu nadava assim, o treino curto para mim era 10 mil, 10, 11 mil. Aí eu fazia, por exemplo, um longo de 20 na quarta, aí na sexta tinha outro longo de 20. Então, assim, foi bem duro mesmo. Mas eu enfrentei esse mesmo processo, né, na época, em 2017, eu que montei meus treinos, quando eu estava eu fui para o Lemel Pontal também, né, e aí os volumes foram bem altos. E aí eu falei pro Glauco, pode colocar treino longo, porque eu acho que isso vai me garantir mentalmente para conseguir encarar o Canal da Mancha. Então, eu acho que o processo de você fazer longas distâncias, ficar muitas horas na água gelada, isso acabou me fortalecendo. Né? Eu acho que se eu tivesse feito treinos mais curtos, né, por exemplo, em vez de fazer 100 km semanais, fazer 50, 60, eu acho que eu não teria tido o mesmo sucesso. Existe alguém que você, por acaso, conheça pela internet, não precisa conhecer pessoalmente, mas existem casos de pessoas acima dos 30, dos 40, que atravessam o canal ou fazem as outras grandes ultramaratonas aí super conhecidas, Catalina, Capri-Napoli, enfim, e que não nadam tanto em termos de volume? Eu acho que não. Olha, eu conheço muita gente
né? Eu conheço vários que fizeram o Canal da Mancha, alguns são amigos meus e todos fizeram grandes volumes, né? O Igor mesmo levou vários atletas brasileiros e eu acredito que 90% dos que ele levou cruzou, né? Mas todos fizeram grandes volumes de treinamento e em água gelada, né? Então eu acho que os brasileiros, eles estão, a maioria está bem preparado, né? Ninguém vai lá para se aventurar. Eu acho que todos treinam bastante, treinam com água fria, né? Porque sabe que o valor é caro também, né? Para ir para lá, o valor é muito alto, né? Então ir para lá e não completar. Cara, ainda tem esse outro obstáculo, Eu fiz uma campanha, graças a Deus consegui, foi sucesso e consegui embarcar. Pois é. No ano passado, uma australiana, você deve ter acompanhado, a Sim. Chloe, não sei das Ela quantas, estava lá. bateu o recorde de travessias. Ah. Ela nadou enquanto nadou. Ela estava lá na mesma janela que você ali, no mesmo período. Ela, na verdade, ela ficou uma temporada lá, né? Porque ela estava para bater o recorde mundial, né? De número de vezes. Inclusive, logo que eu voltei do canal, na semana seguinte, ela bateu o recorde lá, fez 44 vezes a travessia. Isso que eu ia falar. Qual que é a sua opinião, cara? Além ela ser uma mulher resiliente e deve ter pelo menos uma condição financeira super boa, né? Porque ela também vai da Austrália para lá, não deve ser barato e a taxa de inscrição e aluguel de barco ela paga a mesma coisa, né? Mas, cara, o que você acha disso, assim? Que ainda o recorde masculino, não sei se ainda era 35, era 30 quando ela bateu pouco, já, acho que é em 2020, isso, né? Isso. Enfim, o que você tem a dizer, cara? Eu não sabia disso, que tinha alguém que já tinha atravessado o canal 40 e poucas vezes. O que eu fiquei sabendo é que ela tem um patrocínio, ela recebeu $2 milhões para pagar as inscrições, para pagar todas as inscrições, né, a taxa do barco e tudo, hotel no período que ela estiver lá, comida. E o que eu fiquei sabendo é que se ela batesse o recorde mundial agora em 2021, né, 2021 que passou, ela ganharia um prêmio de $5 milhões. Então, assim, eu considero ela como se ela fosse uma atleta profissional. Uau, apesar dela não ser uma atleta olímpica, né? Ela tem um nado, digamos assim, mediano. Né, tem muito atleta muito mais forte que ela que nada, mas ela tem uma constância de nado que ela consegue ir lá, se precisar atravessar o Canal da Mancha na mesma semana 3 vezes, ela atravessa, né? E aí ela teria um prêmio... Então, acho que ela atravessou 6. Ela atravessou acho que 6 em 2017 ou 2018, em 7 ou 8 dias, cara. Então. É que o objetivo dela é outro, né? O objetivo dela não é bater o recorde mundial de tempo. É bater o recorde mundial de vezes, né? E ela conseguiu. E para um prêmio de $5 milhões, eu também faria a mesma coisa. Com certeza. Pô, cara, eu vou te falar, acho que até eu, viu, cara? Acho que até eu arriscaria nesse frio, cara. Caramba, mesmo que sejam dólares australianos, eu não sabia disso. Eu fiz uma pesquisa na época no site dela e tudo mais, ela faz palestras, né, cara? É uma moça bonita, australiana, tudo mais e tal. Falei, a menina é maluca, cara, 40 e poucas vezes. E aquele, acho que é inglês, né? Eu até perguntei isso pro Igor, não vou dizer aqui o que ele falou, que deu a volta na Grã-Bretanha inteira nadando, foram 120 dias, se eu não me engano, 126 dias que ele ficou praticamente na horizontal. Essa história eu não fiquei sabendo. É um cara que começou jogando polo aquático na vida dele, garoto, minha similaridade com ele termina aí, a gente jogou polo aquático quando garoto, mas depois, cara, é um cara super forte, assim, você olha, você acha que ele é um jogador de rugby, atarracado, forte pra caramba, pelo menos as fotos que ele posta, né, óbvio, quando ele deve estar fora de forma ele não posta, e aí, cara, ele fez alguns Ironman, Ultraman, essas coisas, fez algumas corridas malucas, e ele fez, por exemplo, um Ironman, nadando, arrastando uma tora de madeira, tipo um pedaço de uma árvore grande, Aí depois ele pedalou, não sei o que ele estava arrastando, depois ele correu 42 quilômetros puxando um daquele Mini Cooper, aquele carrinho Mini Cooper. Meu Deus. E tudo isso com patrocínio pomposo, que eu acho, da Red Bull, né? Mas mesmo com o dinheiro do mundo, com todo o dinheiro do mundo, o cara precisa ser, né, bem ousado para fazer uma coisa dessa. E aí ele resolveu, com o apoio da Red Bull,
Ele deu a volta na ilha da Grã-Bretanha inteira, né? E lá na parte do norte, Deus a água, do céu. claro, é muito mais fria, aí são águas muito revoltas. E ele demorou 126 dias e a regra era, ele podia atracar o barquinho, que é do lado dele, mas ele não podia ficar em pé na terra, né? E, cara, aí a língua dele dissolveu, ele desenvolveu ficou dentro da água problema de não todos os conseguir... dias? Não, ele dormia no tá. barco, ele dormia no barco, o barco podia atracar, assim, tipo ancorar, né, para o barco não ficar em movimento e parar em algum porto, alguma coisa, para que ele pudesse fazer a distância completa, vamos dizer assim, sem roubar, né, sem adiantar 1 quilômetro, sem que ele nadou enquanto ele ficou no barco, Entendi. enfim, comendo, fazendo fisioterapia. Mas depois eu vou te passar o link, cara, chama Ross, né, com 2 S's, Edgley. E ele fez 126 dias, cara, e quando ele voltou, acabou o desafio, ele não conseguia andar, porque ele ficou 126 dias sem pisar no chão, né, a língua dele derreteu por causa do sal, ele teve vários problemas depois ele superou, e ele escreveu um livro, aí depois ele ainda ganha dinheiro vendendo livro e contando essas histórias. Mas o Igor, eu perguntei pro Igor, já que você não conhece, eu perguntei pro Igor, né, falei, Igor, o que você acha? Ele falou, cara, isso aí qualquer um faz. Coisas do Igor, né? Não, isso aí qualquer um faz, porque ele tem uma cabeça e tem grana. Ele teve grana para fazer isso, mas é um desafio que o cara só precisa ter grana e, claro, um pouquinho de condicionamento físico, segundo o Igor, para fazer isso. E o cara, assim, tipo, depois de 5 dias já estava fazendo flexão, barra, né? O ombro do cara não ficou lesionado e foi o que eu te perguntei quando a gente falou logo depois do canal, né? Eu falei, cara, já tá levantando a camisa aí para poder levantar os braços para poder vestir a camisa ou ainda tá de sunga, Não, cara? Porque não consegue mexer os braços. Eu vou falar que a parte física eu recuperei rapidinho. Quando eu cheguei no Brasil eu já estava bem. Eu saí de férias 15 dias, férias dos treinos, mas eu continuei trabalhando, né? Logo no primeiro dia que eu voltei, no dia seguinte já fui trabalhar. Mas o que eu fiquei abalado não foi o físico, foi a parte mental. Eu ainda estou abalado psicologicamente, né? Estou trabalhando isso porque foi um período, fiquei mais de um ano treinando muito pesado, né? Desgaste, muitas horas na água gelada, engorda pra caramba, ainda conciliar com o trabalho e a campanha do Canal da Mancha. Então, mentalmente, isso aí foi uma carga muito grande. Eu ainda estou nesse processo, né, de recuperação, né? Logo mais aí eu vou fazer. E ainda a pandemia, né? Isso. E ainda a pandemia, né, Thiago? E aí agora eu tô inscrito para fazer os 45 quilômetros da Ilha do Mel, lá o desafio Pôr do Sol. E aí logo mais eu vou ter que subir o volume tudo de novo, né? Mas eu ainda tô trabalhando minha cabeça aí para me reorganizar, sabe, mentalmente. Olha, cara, eu não fazia ideia. É legal você falar isso, porque, cara, eu só posso imaginar, cara, o peso que isso é em termos... E se você é um cara sério como você é, e um cara comprometido, né, um cara que não entra no negócio, ainda mais investindo, né, tanto dinheiro, você tem que levar a sério, Sim. né? E, cara, deve ser realmente muito, muito maçante. Mas, bacana, cara. Agora, você acha que, né, você treinou com o Ricardo Prado, eu fiz umas contas aqui, foi dos 7 aos 17 anos mais ou menos, Isso. né? Cara, que se você for pensar nessa faixa etária, e eu já tive filha que passou por essa faixa etária, né? Porque às vezes a gente não tem a própria percepção do jeito que é, mas, cara, é uma fase que pega muitas mudanças na vida da gente, e do menino também, da menina, do menino, enfim. E você treinou durante esses 10 anos com o Ricardo, quando você era um nadador, enfim, de piscina, nadador de competição, né? Não tem nadador que não seja de competição, quando treina com o Ricardo Prado. E você disse que ele era um cara bruto, grosso e tudo mais, né? Que é o estilo dele, e você parece que disse também que ele até já melhorou um pouco mais com o passar dos anos. Mas enfim, você acha que isso, cara, te ajudou positivamente, não só para chegar agora aqui no Canal da Mancha e ter tido uma disciplina de praticamente 1 ano, pensando num único objetivo, e um objetivo bem audacioso, mas toda a tua outra história, toda a tua história pregressa com o esporte, o triatlon, e mesmo depois dos anos de piscina que você teve durante esses 10 anos com o Ricardo, você acha que é um jeito que forja realmente, que separa o joio do trigo entre as pessoas que não aguentam e fraquejam e eventualmente até desistem, ou as pessoas que se sobressaem e vencem, não necessariamente
na piscina, não necessariamente no tempo, mas digo que vencem assim, cara, eu aguentei, como se fosse um tropa de elite ali, né? Aquela coisa, você pede pra sair e você não sai. Olha, eu sou muito o estilo do Ricardo, sabe? O estilo do Ricardo, o estilo do Igor são bem parecidos, que é o mesmo tipo de regime que seria do Bernardinho, do Felipão, né? E eu gosto disso. Eu acho que esse formato de você ter essa disciplina de acordo com a braveza deles, né? Você ter adquirido isso ao longo dos anos, isso para minha vida foi fundamental. Eu trago isso aí para o trabalho, eu trago isso para o meu dia a dia. Então eu prefiro que os treinadores eles sejam durões mesmo, sabe? Eu prefiro isso. Eu acho que se você for ver aí os grandes treinadores que se sobressaíram, a maioria é nesse estilo aí do Ricardo Prado, né? Então eu acho que isso aí para minha vida, até para o processo agora do Canal da Mancha, valeu a pena, né? Tudo isso que eu aprendi lá atrás, eu trago até hoje. E você aplica isso em você mesmo também, né? Você não precisa obrigatoriamente ter alguém mandando você pagar lá 100 de 100, ou sei lá, você falou que fez 14 ou 15 de 400, sei lá o que você falou, meu Deus do céu, meu. Enfim, e você é assim na tua assessoria com os teus alunos, assim, você tem esse trademark ou para se adaptar também à realidade do mercado e tudo mais, você acaba sendo um pouco mais flexível? Na verdade, assim, eu tô mudando, sabe, um pouco o meu jeito. A minha esposa até fala, mas olha como você falou com o seu aluno. Olha a resposta que você deu para ele. E, tipo, para mim foi meio que natural, né? Tipo, eu não fui grosso. Mas eu tô procurando me policiar na hora de falar, porque, assim, a grande maioria dos meus alunos não são de performance, né? Para dizer a verdade, eu tenho 2 atletas de performance que são muito fortes, competem brasileiro e tal, o resto é tudo amador que vai para as provas, esses eventos normais de 1.500 metros, 3.000 e vão lá e completam. Então, assim, eu estou tentando, sabe, ver formas diferentes de falar com cada um. Eu sei que tem um aluno que ele me dá feedback todo dia, e ele, eu sei que eu posso ser duro, porque ele absorve, mas se eu for duro com outro... É isso. Entendeu? É capaz de eu perder aluno. Então, assim, eu não posso levar o jeito Ricardo Prado para minha assessoria, né? Eu tô me controlando. Eu já melhorei muito, mas eu ainda estou aprendendo, sabe? A falar melhor, dar broncas de uma forma mais sutil para quem precisa. Enfim... Por toda a experiência que eu tenho também ao longo dos anos de ter acompanhado muitos treinadores e tudo mais, eu mesmo nunca tive um treinador para mim, mas depois aqui do Endorfina, eu conversando com treinadores que são famosos e de sucesso das assessorias esportivas aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro e tal, você vê como essa interpretação muda de atleta, de treinador para treinador, né? E por isso que eu fiz essa pergunta para você, e eu achei que você tivesse treinado com o Igor e tal. Falei, cara, vai ver que esse é o jeito dele e é o jeito que ele gosta de ser, gostou ou aprendeu, né, a ser tratado e que funcionou, e é o jeito que talvez você encare o seu trabalho. Mas eu concordo que essa flexibilização é fundamental para que você se mantenha acessível para todo tipo de público. Aquele público que você sabe que gosta de ser empurrado, motivado, né, no bom sentido, dessa maneira mais durona e tudo mais, você faz, e aqueles que gostam mais de um afago, de um carinho, de um jeitinho, você se adapta, né? Por isso que essa profissão, né, Igor, ou Thiago, eu acho que ela tem muito de um lado psicológico, né, cara, de você tratar as pessoas, né? Aliás, eu acho que quem fez psicologia depois de fazer educação física para tratar com o ser humano, principalmente nesse mercado de assessoria esportiva, que acaba sendo, uma coisa, um serviço mais, talvez, considerado de luxo, você tem que ter esse toque, esse trato fino, essa percepção fina para poder conquistar o teu aluno e mantê-lo, e claro, fazê-lo atingir os objetivos, quaisquer que sejam eles, né? Sabe que quando eu estava lá no canal com o Igor,
eu tinha uma impressão diferente dele antes de ir para lá. Eu sabia que ele era bem grosso, né? Todo mundo fala que ele é grosso e ele é mesmo, eu já falei isso para ele. Mas ele... Não, ele mesmo falou aqui. Mas ele assim, eu tive uma impressão diferente dele. Então, assim, eu estando lá junto no dia com ele me ajudou muito, ele deu conselhos, assim, ele falou, eu não sabia, ele é psicólogo também, ele se formou em psicologia, então ele sabe conversar com as pessoas, né? Então eu estava naquela ansiedade pré-prova, não sabia se ia nadar ou não, ele sabia o jeito certo de falar, e isso aí o pessoal não enxerga, porque acha que ele só é grosso o dia inteiro, né, com todo mundo, mas não, quando ele tem que conversar com alguém, ele realmente ele sabe conversar. E eu acredito que esses treinadores que hoje são meio durões, é porque quando eram atletas, o treinador deles também era durão. O Ricardo falou que ele fazia desse jeito porque foi assim que ele foi criado, né, quando ele estava nos Estados Unidos e tudo mais, né? Então, assim, a gente aprende de alguém e depois acaba repassando para os outros, né? E se a gente se adaptou bem a esse formato, né? Porque senão você vai ser exatamente o inverso, porque você achou que isso aí foi um bullying e não foi um treinamento, né? É verdade. Agora, você conhece a Bia Nantes, do Swimcast? Conheço sim. A Bia é ouvinte aqui do Endorfina, aliás, ela deve estar ouvindo aqui a gente. Eu vou falar, viu, Bia, o que você me contou, porque eu entendo que não seja um segredo. A Bia tem esse desejo de atravessar o Canal da Mancha, não sei o quanto você conhece ela. Eu conheci ela através do Endorfina, e aí agora conheço ela um pouquinho melhor por causa do Swimcast, mas a Bia tem esse desejo de atravessar o Canal da Mancha, ela só não sabe quando, né? Ainda mais agora que o filhinho dela, acho que deve ter aí perto de 1 ano. E ela ouviu o episódio com o Igor e me escreveu, e falou, Michel, cara, adorei a conversa e tal, né? E, cara, mudou completamente a imagem que eu tinha a respeito do Igor. E agora, quando eu decidi que eu vou atravessar o Canal da Mancha, eu quero sim conversar com ele, porque até agora era a única pessoa que eu não iria conversar, ela disse. Eu iria procurar qualquer outro antes de procurar o Igor. Agora ela já disse que já está querendo conversar com ele quando ela decidir, porque de alguma maneira ela viu lá alguma coisa. Eu acabei não perguntando para ela exatamente o que foi que fez ela mudar de ideia, mas eu vim do polo aquático e lá do Pinheiros, né, lá na frente da Hebraica, onde você nadou ali muito tempo, com o Ricardo, e a escola do polo aquático é assim, né? A escola do polo aquático é uma escola, pelo menos aonde eu vi, aonde eu seja no Harmonia, no Pinheiros, na Hebraica, no Paineiras, no Paulistano, aqui em São Paulo, que eram os principais clubes e talvez sejam ainda hoje. Cara, é uma disciplina assim, tipo, ó, até porque é um bando de moleque, né, cara, que dá vontade mesmo de dar tapa toda hora na orelha, porque a gente menino, principalmente, é uma idade de lascar com 13, 14, 15 anos, né? E aí os caras são bem durões. Acho que se a gente for replicar da maneira como nós éramos tratados naquela época, e eu sou bem mais velho do que você, né? Eu sou de 69, então eu tô falando aí de comecinho dos anos 80, acho que se a gente fosse replicar aquele tratamento para hoje, ia ser considerado bullying, não ia parar um treinador de polo aquático em nenhum clube, porque as mães iam cair matando, né? Assim a gente mesmo. Tinha que abaixar a cabeça, tomar um pescotapa, muitas vezes literalmente, né, dos amigos, que ele falava, então, ó, pode dar um pescotapa aí no Michel, porque o Michel fez errado não sei o quê. E a gente aprendia porque a gente não queria mais tomar pescotapa. E o Igor falou muito disso, né, cara? Que ele não queria desapontar os treinadores dele. Então, cara, para não tomar a bronca, ele se esforçava mais. E, de novo, tem gente que se adapta, né? Tem gente que não se adapta a esse tratamento. Eu não estou dizendo que esse é o segredo dos bons atletas ou das pessoas que perseveram e têm sucesso na vida. Mas, enfim, você aguentou bem esse treinamento dos 7 aos 17, passando pela puberdade, adolescência, né, época de baladinha, de festinha, época que, né, os amigos começam a te apresentar droga e tudo mais, enfim. Você passou bem com o Ricardo Prado ou você teve momentos de conflito? Não, não aguento mais esse tipo de treinamento, essa abordagem. Como é que foi? Não, eu passei tranquilo. Graças a Deus, na escola também não tinha esse negócio de drogas, né? E pra mim era normal, né? Eu via os moleques de 14, 15 anos saindo, ficava o dia inteiro na casa com os amigos jogando videogame, um monte de coisa, eu tava lá treinando. Com 13 anos eu já treinava de madrugada, então eu ia treinar
voltava, me arrumava, ia para a escola e eu estava acordado desde as 3:30 da manhã. Aí eu chegava na escola às 7, o pessoal estava com aquele olho lá fechado que tinha acabado de acordar. E depois à tarde eu ia para outro treinamento, né? Então, assim, foram 10 anos muito bem vividos, graças a Deus. Eu conheci o Brasil inteiro, né? Graças ao esporte, então não tenho do que reclamar. Porém, quando eu entrei para o triatlon, a carga de treinamento com 18 anos, né, a primeira passagem minha pelo triatlon, foi a carga de treino e a carga emocional foi tão grande que me deu um burnout quando eu tinha 19 anos, né, que eu falei, não, chega, eu não aguento mais, porque desde então, né, eu comecei a nadar com 4 anos, né, e fui parar com 19, né, o triatlon, então foram 15 anos, né, direto no esporte. Aí com 19 eu abandonei tudo, e aí a história que eu já te contei uma vez, que eu voltei só 10 anos depois, né? Mas pelo menos na fase do Ricardo Prado eu sobrevivi. Foram 10 anos aí, mais 2 de triatlon para eu abandonar tudo, e aí só voltar com 30 anos. Eu acompanhei na época que eu nadava, que eu jogava polo aquático, depois eu treinando triatlon no Pinheiros, muita gente, né, que acaba parando por algum motivo X, de competir, mas o cara para de treinar, né? E tanto é que a gente vê nitidamente que as pessoas acabam engordando muito e tudo mais. A natação, acho que ela tem talvez muito desse efeito, né, cara? Você tem essa mesma percepção? Você diz da galera engordar depois que para de treinar? Não, em vez da pessoa mudar para uma outra modalidade, não, cara, a pessoa tá tão acostumada a treinar e de repente ela poderia ir jogar vôlei ou sei lá, mas pessoas que param mesmo de fazer esporte porque a natação saturou justamente dessas pessoas que começam como você. Começa com 4, quando tá com 7 já tá competindo, e com 10 já tá nadando 3.000 por dia, nadando em 2 turnos, e de repente quando chega com 15, 16, 17, como o teu caso, o cara, dá uma despirocada e depois, de repente, nem volta mais a fazer esporte. O que eu percebi é que isso aí é meio geral, né? Eu vejo pelos meus amigos que competem em maratona aquática, a maioria parou com 18, 19 anos, foi curtir a vida, terminou a faculdade, começou a trabalhar, ganhar dinheiro, e aí com 30 anos voltou a competir sério, igual competia quando tinha 18 anos, 15 anos. Né? Então, eu acho que a maioria passa por esse processo da juventude que quer um pouco deixar o esporte de lado e curtir a vida, que foi o que eu fiz e a maioria fez mesmo. Né? Eu acho que esses 10 anos que eu parei, eu tinha que parar mesmo, sabe? Eu não sei se eu estaria hoje competindo se eu ficasse dos 20 aos 30 competindo direto. Eu acho que essa fase da juventude eu tive que parar o esporte, curtir minha vida, sair na balada. E aí agora, mais maduro, né, acima de 30 anos, eu coloquei a cabeça no lugar de novo e voltei a fazer o que eu fazia lá atrás. E o mais engraçado quando eu estava na balada, né, com 20 e poucos anos, aí eu falava para os meus amigos, eu nunca mais vou acordar de madrugada para treinar, nunca mais vou fazer aquilo que eu fazia quando eu tinha 15 anos. Voltei a fazer tudo de novo. Então, tudo que eu fazia, voltei a fazer. Então, não tem jeito. Aquela essência de atleta, eu acho que não sai da gente, né? A gente que é atleta, é só um período que a gente deixou de lado para viver uma outra vida, né? E agora a gente voltou a fazer tudo de novo. Tanto que, se você pegar os atletas de maratona aquática, categoria 20 a 24, tem pouquíssimos. Porque a galera tá na balada agora. Entendeu? O pessoal não tá treinando. 25 a 29 tem alguns, aí do 30 em diante, aí começa a ter gente de novo. E a categoria mais forte é a 35 a 39, porque é aquela galera que já fez o seu período aí de balada, voltou a treinar, tá treinando firme, agora tá estabilizado financeiramente e consegue voltar em performance, né? Então, se você pegar todas as categorias, a 35 a 39 é a pior de todas. Eu acho que todo mundo, a maioria passou por isso aí, né? Esse processo. E de novo, para voltar ao assunto da idade e das travessias, das ultramaratonas, o caso da Mariana Chevalier, né, que em 2020 atravessou o Canal da Mancha com 16 anos, é um caso a ser, enfim,
a gente tem que celebrar, mas é um caso raro, né? Justamente por conta não somente do desafio, que é o Canal da Mancha, mas por conta de toda a dedicação, né? Se a dedicação para treinar em piscina é imagina para atravessar o Canal da Mancha, e ela contou tudo aqui em detalhes. Você acha que com pessoas mais jovens atravessando o Canal da Mancha, acho que, se não me engano, o recorde acho que são 13 anos, e vamos dizer assim, cada vez mais brasileiros atravessando o Canal da Mancha, você acha que podem surgir novas pessoas interessadas em atravessar o canal com menos idade, talvez não 16, mas com 18, com 20, enfim, que talvez saíram da piscina logo, e claro, a medalha da Ana Marcela no ano passado nos Jogos de Tóquio também é um grande incentivo à natação de uma maneira geral, mas claro, também das travessias e das maratonas aquáticas. Como é que você faz essa leitura do mercado, que eu acredito, né, que nós estejamos hoje, 2022, 2021, vivendo o melhor ano também das travessias, das maratonas aquáticas aqui no Brasil? Eu acho que o número de praticantes está aumentando muito, independente da Mariana ter feito ou não. Nesses últimos anos tem crescido muito o número de competições, né, de eventos de maratona aquática, porque a maratona aquática ela é muito mais democrática que uma competição de piscina, né? Qualquer pessoa vai para a maratona aquática, de 12 anos a 80. Então, Exato. Tem crescido mesmo. Eu, como treinador, eu não indico, eu falo para pessoas mais novas fazerem provas mais curtas, né? Eu acho que tudo tem seu tempo, né? A Mariana foi uma exceção, achei sensacional. Mas eu, como treinador, eu falaria para um menino de 15, 16 anos, dispute o Campeonato Brasileiro bem feito. Tente classificar para o Sul-Americano. São eventos que têm a ver com a idade, né? Então tem o Sul-Americano juvenil, brasileiro juvenil, e aí mais para frente, depois que você explorou tudo, vai para o Canal da Mancha. Porque o que acontece, na minha visão, você passa por um processo tão doloroso, que é, por exemplo, o Canal da Mancha, tal, que é o Everest, né? E você chega com uma idade super nova e consegue atravessar, aí passa essa prova, o que eu vou fazer agora? Entendeu? Então, assim, eu acho que a frustração vem um pouco antes também, porque você atinge o ápice muito cedo. Então, eu acredito que você mais maduro, você vai ter uma cabeça melhor para fazer essas provas mais longas, né? E eu acho que os meninos mais novos têm que competir as provas com os moleques da idade deles, né? Eu acho que tudo tem seu tempo. Na minha visão, né? Cada treinador tem a sua cabeça, mas a minha visão é essa. Não, e eu perguntei isso por quê? Porque a gente viveu um boom do triatlon a partir do ano 2000 aqui no Brasil, justamente por conta da chegada do Ironman lá em Florianópolis. Sim. E talvez, muito provavelmente, foi por isso que você resolveu fazer o Ironman lá, em 2015. E eu que venho, né, de uma geração anterior e que a gente quase não tinha provas aqui no Brasil de distâncias maiores do que o triatlon olímpico. Quando eu comecei já estava acabando o Ironman, deve ter tido 1 ou 2 Ironman que era no Rio de Janeiro e tudo mais. E depois a gente tinha aqui o meio Ironman, que hoje é considerado o Ironman 70.3, que perdurou, mas era uma prova só por ano, não tinha outras provas, inclusive organizada pelo próprio Djan Madruga, né? Um nosso grande nadador e triatleta que também já esteve aqui no Endorfina. E aí depois do ano 2000, cara, o movimento do Ironman no Brasil cresceu tanto por conta da capacidade e competência do Carlinhos Galvão de organizar provas de altíssimo nível, que as pessoas, e o triatlon de uma maneira geral ficou popular no mundo, e isso resvalou também no Brasil. Cara, as pessoas começam no triatlon já falando assim, cara, eu quero fazer um Ironman. E o cara não passa por todos esses processos, porque o cara já entra no triatlon com 30 anos, com 35 anos, já está estabelecido financeiramente, eventualmente já tem uma família, que é dessa família que ele eventualmente acaba se divorciando. Enfim, mas, cara, e aí algumas pessoas que eu converso aqui defendem muito isso, cara. Pô, a pessoa tem que ir esticando as marchas em cada uma das fases para curtir o processo, porque além de ser mais gostoso, você ganha um pouco mais de longevidade e base, não só fisiológica, emocional, né, também. Física, mas emocional também, né? Para poder encarar uma prova dessa. E segundo a opinião das pessoas que já passaram por aqui, de uma maneira geral, você aproveita muito mais
né? E alguns treinadores já confessaram para mim em off que o triatlon Ironman para eles não é muito legal como business, porque o cara chega lá e fala, olha, no ano que vem eu quero fazer um Ironman, ou o cara chega agora em janeiro e fala, olha, eu quero fazer o Ironman em maio, já estou inscrito, me ajuda, né? E aí, cara, o cara faz eventualmente se lesiona ou até tem uma experiência boa, mas o cara se dedicou tanto e o cara se sacrificou tanto de uma maneira tão abrupta que aquilo vira uma experiência que não é legal. E aí o cara fala, não, agora tá bom, não vou mais fazer um Ironman. Eu tive uma experiência dessa. Eu treinei uma pessoa em 2019, um aluno, hoje ele não está mais comigo. Uhum. E ele nunca tinha ele não sabia nem nadar, né? E ele chegou em janeiro para mim, falando que ele estava inscrito pro Ironman de maio, né? Em maio. E aí eu falei para ele, assim, olha, você sabe que você não tá preparado. Ele falou, Thiago, mas eu vou fazer personal de natação com você. Eu falei, vai. Mas se você não tiver pronto, faltando uma semana, você vai assinar um termo que eu não vou me responsabilizar por qualquer coisa que aconteça com você lá. No final das contas, ele não estava preparado e eu tive que nadar junto com ele lá. Depois ele me agradeceu e falou, Thiago, se você não tivesse nadado comigo, eu fui atleta anjo, né? Eu nadei junto com ele lado a lado lá. Falou, se você não tivesse nadado, eu não ia terminar essa prova. E ele nunca tinha feito uma corrida maior que 10, 15 quilômetros e nem um pedal acima de 60 quilômetros, e já ia fazer o Ironman 4 meses depois. Caraca, meu! Foi muito duro. Mas você conseguiu fazer ele correr um pouco mais e pedalar um pouco mais longo? Sim, consegui, mas a natação ele não estava pronto, ele não tinha condições de fazer 3.800 metros sozinho, entendeu? Tanto que teve uma prova 2 semanas antes, uma prova de natação na distância de 3.800 metros, era 2 voltas de 1.900, eu participei dessa prova também. Quando eu terminei a segunda volta, a minha esposa falou, seu aluno tá aí, ele tinha parado na primeira. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Tô com medo. Eu falei, cara, você vai fazer o Ironman daqui 2 semanas, pode entrar de novo. Aí eu entrei e nadei mais 1.900 metros com ele lá. E aí ele parou. Eu acho que foi tão estressante tudo isso, hoje ele não tá, eu acho que ele parou comigo, né, mas eu acho que ele nem tá no triatlon mais. Isso aí foi uma aposta entre amigos. Olha ele lá. Falou, eu já fiz, eu não fiz, vou fazer. O cara pegou e se inscreveu. Entendeu? Então, quer dizer, até onde loucura, vai, na loucura. Eu falei isso pra ele, eu falei, cara, mas que aposta, cara, que é isso, meu? Entendeu? Thiago, eu sei e tal. E aí, enfim, foi desse jeito, né? Então, a gente acha que às vezes é só moleque que quer fazer prova grande, adulto, depois de casado com filho, quer fazer a mesma coisa, cara. Entendeu? Eu falo, até hoje, se eu encontrar ele de novo, eu falo a mesma coisa pra ele. Eu falo, meu, você não tem condições, cara. O que você fez lá atrás? Caramba, meu. Você acha que isso não pode acontecer, pelo menos, né, na nossa opinião hoje, na sua opinião hoje, não pode acontecer no Canal da Mancha, alguma coisa nesse sentido, de pessoas que têm condição financeira, né, enfim, já vem de famílias, talvez, que consigam bancar e chegar, então, um moleque como a Mariana, né, só que a Mariana tem outra história que ela já vem de uma base, mas chegar aí e começar a querer baixar a média dos nadadores que conseguem concluir o canal? Então, pode ser que aconteça, mas eu acho que não vai ser tão fácil quanto o Ironman, porque o Ironman qualquer um se inscreve. O Canal da Mancha, não. O Canal da Mancha é uma fila de espera de 2 anos, entendeu? Geralmente aí tem que estar uma assinatura do treinador, tem que ter uma comprovação que a pessoa já fez algumas provas de ultramaratona. Então, assim, tem várias barreiras para você conseguir fazer. Então, eu acho que para o canal não vai aparecer tantas pessoas despreparadas quanto no Ironman. Entendeu? Por causa das barreiras mesmo que tem aí na inscrição, a burocracia. Não, e se a pessoa quer essa recompensa imediata de ter o título, né, ou de ser um Ironman, ou de ter uma tatuagem como a sua de atravessei o Canal da Mancha, o cara talvez não esteja disposto a esperar os 2 anos, né? Então, assim, tá certo, você falou uma coisa que é verdade. Talvez seja um contrassenso, porque o cara numa aposta de bar, o cara já se inscreve no Ironman, que é daqui a X tempo, no máximo 1 ano. Então, o cara já tem uma recompensa de uma maneira mais imediata do que você ter que antecipar. E, claro, depois tem investimento e tudo mais. Tá certo, é verdade. Agora, se você tem que se inscrever... Você se inscreveu em 2018, na fila? Você entrou na fila do canal em 2018, foi isso?
em abril, mais ou menos, de 2018, eu mandei mensagem para a organização perguntando quando que abririam as inscrições para 2021. E aí eles falaram, ó, dia 1º de março de 2019 vai abrir as inscrições. Aí eu fiquei esperando da meia-noite lá para me inscrever para ser o primeiro lá da lista, né? Porque tem um slot, né? Então é de acordo com a ordem de inscrição. Então eu estava primeiro na prioridade lá. Então eu esperei meia-noite no horário lá da Inglaterra para fazer a inscrição. Como eram as inscrições do Ironman quando o Ironman surgiu aqui no Brasil, né? Por uns bons anos era assim, o cara ficava meia-noite dando um recarregar na página para abrir o botão de inscrição e o cara se inscrever. É isso mesmo, é isso mesmo. Caramba, é verdade. Você começou, você passou pelo triatlon rapidinho, né, nessa fase que você contou, depois você ficou 9, 10 anos só na balada e curtindo o culturismo ao corpo, e depois você resolve voltar pro Ironman. O que te fez, cara? Foi exatamente isso que eu te falei? Foi a febre do Ironman? Não. E o fato de você já estar com a tua assessoria esportiva e querer entender um pouquinho mais para trazer esse público do triatlon para Rebolo Assessoria? Bom, quando eu tinha 18 anos, 17, 18 anos, que eu tinha começado o triatlon lá atrás, eu treinava numa equipe com vários atletas profissionais que já tinham ido, inclusive, para Mundial, o Mundial de Kona, né, o Ironman lá do Havaí, e eu falo, nossa, um dia eu quero fazer isso, né? Só que aí depois eu acabei parando, né? Aí quando eu tinha 29 anos, 28, 29 anos, eu abri minha assessoria, porque tinha alguns alunos da academia que eu trabalhava que estavam começando o triatlon. E aí eu consegui levar alguns deles pro Ironman. E aí eu falei, pô, se eu tô levando meus atletas pro Ironman, me deu aquela vontade despertou aquela vontade que estava adormecida desde 2003, né? De querer fazer um Ironman. E aí que eu conversei com a minha esposa tal, e a gente se acertou e fomos treinar. E foi muito legal que, assim, no começo a minha assessoria era mais voltada para triatletas. Quando eu tive a minha lesão, eu passei nessa migração do triatlon para ultramaratona aquática, o perfil de aluno meu mudou. Então os triatletas pararam de me procurar e quem começou a me procurar foram os nadadores. Inclusive, triatletas de outras assessorias vira e mexe me procuram para fazer só o treino de natação e não do triatlon. Mesmo eu tendo especialização em triatlon, como eu sou um nadador, eles preferem continuar treinando com o treinador deles e acabam vindo para mim para treinar a né? E aí hoje eu tenho 4 triatletas e o resto é só pessoal da natação. Inclusive, ano passado o Eric ganhou o Ultraman, o B515, Isso. E eu vi no teu Instagram, não sei se foi 2017, 2018, que você preparou ele para uma das participações dele no UB. Isso, foi em 2017. Aliás, ele me procurou para eu dar treino para ele depois que eu fiz o Leme Pontal. Na semana seguinte, ele mandou mensagem para mim. E aí eu fiz a preparação dele até... Olha, meus caras estão de olho, o Eric não é bobo. Aí eu fiz a preparação dele até o Ultraman, né? Hoje, pelo que eu sei, ele treina sozinho, né? Como ele se formou também, ele acaba treinando sozinho, ele que monta as planilhas dele, né? Mas sim, treinei ele sim. E o teu objetivo no primeiro Ironman que você fez em 2015 era se classificar para Kona. Sim. Justamente porque, né, você se motivou com essa história de ir para um campeonato mundial de Ironman. Mas você foi talvez com muita sede ao pote, foi isso? Olha, pelos tempos que eu estava fazendo nos treinos, né, pelos ritmos, o pace da corrida, a velocidade na bicicleta, tudo... eu tinha condições sim de classificar, tanto que até a metade da maratona eu ainda estava brigando pela classificação, né? Eu precisava fazer 9 horas e meia para me classificar e eu passei a meia maratona com 7 horas e 45 minutos, se eu não me engano. Aí eu tinha que fazer mais 21 quilômetros para 1 hora e 45, né? Que dá pace de 5 por quilômetro. Então, assim, eu tava dentro do jogo, né? E quando eu terminei a bike e tava saindo para correr, um cara lá que tava assistindo falou, ó, Thiago, você tá em 15º lugar na categoria, vai forte. E eu sabia que para classificavam 11. Só que dos 11 que classificava, se classificasse de novo,
a vaga rolaria, né? Porque teve uns 4 ou 5 que classificaram já em outros Ironman e fizeram de novo, classificaram de novo. Então a vaga empurra. No final das contas, eu vi o resultado lá. Isso, tem a rolagem. O último classificado na minha categoria foi o 16º colocado. Então, assim, eu tinha plenas condições de fazer a classificação em 2015. Só que aquele problema que eu tive de diarreia, tudo me fez... estragou a prova, né? Porque aí eu fiquei... Depois que eu fui no banheiro no quilômetro 27, os últimos 15 eu me arrastei, né? Andei, porque eu já estava desidratado, né? E aí é uma frustração que eu carreguei por muito tempo. Levei, inclusive, para o Ironman de 2016. Eu só consegui tirar essa frustração depois do Leme ao Pontal. O Leme ao Pontal foi, quase 3 anos depois. 2 anos e 8 meses. Só depois disso que eu consegui tirar essa frustração, né? Mas teve que acontecer uma coisa muito boa para eu colocar uma pedra em cima do Ironman e me dedicar à maratona aquática. Porque antes do Leme ao Pontal, eu havia feito outras 3 ultramaratonas. Né? A segunda ultramaratona que eu fiz eu já ganhei. Eu ganhei na categoria 30 a 34 anos. Né? Eu cheguei a 5 minutos do Aderbal, que é o recordista sul-americano. Eu falei, opa, tô legal. Só que a minha cabeça ainda estava lá no Ironman, lá em Kona. Aí eu só consegui... Curioso, né? Eu só consegui realmente colocar uma pedra em cima do assunto quando eu bati o recorde do Leme ao Pontal. Aí eu decidi me inscrever pro canal da Mancha e tudo mais, né? Mas foi duro, viu? Foi duro mesmo. Duro, eu digo, psicologicamente, né? Claro. Por que você acha que foi tão duro assim? O que você esperava vivenciar ou encontrar a hora que você chegasse em Kona, assim, para ser um negócio tipo, Mega Blaster? Todo mundo fala que Kona, né, é mágico, né? É o símbolo máximo de um triatleta, né, de performance é classificar para o Mundial do Havaí, né? E eu conhecia vários atletas, né, do convívio que já foram para lá. Né? E aí eu falei, assim, eu sempre fui um cara de performance, né? Você vê assim, né? Eu fiquei 10 anos longe do triatlon. Aí, de repente, eu volto a treinar e falo que vou classificar para Kona. É um pouco... Quem vê assim fala, pô, esse cara é arrogante, mínimo, ou esse cara tá louco, né? Mas não era. Assim, eu sabia que eu tinha condições por eu ter sido um atleta de performance no passado, né? E para eu conseguir me desenvolver no triatlo era questão de tempo, né? Porque o aeróbio, você já tinha aquela base fisiológica da natação, que aí depois a gente acabou passando para o triatlon, né? E para a bike e para a corrida, né? Só que essa frustração, esse negócio que eu fiquei mal é porque quando eu não classifiquei em 2015, eu falei, eu vou classificar a todo custo em 2016. Aí veio a lesão. E aí em 2016 foi pior ainda, porque aí eu não terminei a prova, eu parei no T2, por causa que eu fiquei meses sem correr devido à dor na coluna, entendeu? Então eu já fui para lá programado para parar no T2. Só que eu tava com tanta dor no dia da prova, na largada, que eu já nadei mal, eu não consegui sair da água no primeiro pelotão, que para mim era tranquilo, eu sempre saí na frente, eu não consegui sair entre os 5, 6 primeiros. E a bike, eu aumentei muito o tempo, com dor o tempo todo, eu falei, não, eu preciso me tratar, né? E aí uma médica que foi a que me curou, né, ela falou, vai fazer maratona aquática enquanto você se trata. Ainda bem que eu ouvi ela. Excelente conselho. E claro, né, as maratonas aquáticas, eu não sei como é que era aí antes de 2015, né, já fazem aí 7 anos, já faz 7 anos. Mas, cara, eu tenho a impressão que a cena vem crescendo muito, né, cara? Eu acho que há 7 anos ainda tinha aquelas provas quer dizer, já tinha aquela prova, por exemplo, o Desafio das Ilhas, né, que juntava 3, 4 mil pessoas lá na Barra do Saí e tudo mais, Fuga das que não Ilhas, é uma né? ultramaratona aquática, mas, cara, já é um bom exemplo. Fuga das Ilhas, perdão. Que já é um exemplo de que o negócio já tinha um mercado ali, uma demanda, né, cada vez mais crescente. Mas você também pegou uma época boa, né, cara? Porque eu tenho a impressão, como eu falei aqui agora há pouco, cara, que o negócio só tá melhorando, né, cara? Assim, estão surgindo provas e as provas estão permanecendo, né? Não é surge e para
para depois de 2 anos, já tem provas muito grandes e consagradas, como, por exemplo, a Leme ao Pontal. Isso. Foi a prova mais importante para você, a Leme ao Pontal de 2017, quando você vence, né, e bate o recorde? Eu acho que simbolicamente sim. Eu acho que foi um marco, né? Além de ter sido um ponto, né, de colocar uma pedra em cima de um assunto e seguir em frente, mas foi um símbolo, né? Foi um símbolo de ter dado a volta por cima, né? E ter superado todos os problemas esportivos do passado. É lógico que depois eu tive grandes resultados em outras provas, né? Eu já cheguei entre os 10 da travessia 14 bis, já subi em pódio de 14 bis também em categoria, mas acho que simbolicamente falando, acho que o Leme ao Pontal foi a mais importante. E o que te atrai nessas provas longas, desde você ter arriscado aí o Ironman até agora, né, nadar 13 horas, né, que acho que você nadou esse desafio aí da Ilha do Mel de 45 quilômetros. Cara, é muito tempo e não é todo mundo que curte isso, né, cara? O que você vê nas provas longas que te atrai para, enfim, né? E você já está aí há muitos anos nas ultramaratonas. Você não se contenta em nadar só 5 mil ou 10 mil, você quer ir para várias horas, né? Eu nunca fui um atleta veloz, né? Mesmo quando competia piscina, nadava 200 peito, 200 medley, 400 medley, né? E quem é de piscina sabe que isso aí não é velocidade, né? Mas eu acho que, assim, é mais pelo desafio pessoal mesmo, de ter uma cabeça boa para ficar tantas horas nadando, competindo, né? A dor que você sente e como você faz mentalmente para você conseguir superar aquilo. Tanto que quando eu saí do Ironman e fui para a maratona aquática, a minha primeira prova da vida já foi na distância ultra, que foi a 14 bis. Né? Então, quer dizer, eu nunca nadei uma maratona aquática na vida. Quer dizer, a única maratona aquática que eu nadei foram as de prova de triatlon, que tinha que nadar 1.500, ou Ironman 3.800, né? E aí, de repente, eu me inscrevi por uma prova de 24K, mas é porque eu queria manter, o perfil de um atleta de longa distância, entendeu? Então, eu acho que o sucesso que eu tenho em provas longas, se eu fosse competir prova de 5 a 10 mil, eu não teria o mesmo resultado, porque eu não sou um cara tão veloz. Acho que é por isso também. Eu tenho mais o perfil mesmo de resistência. E em termos psicológicos, você administra bem essas horas e horas e horas de movimentos repetitivos e principalmente a natação, que você enxerga pouquíssimo, né? Que você, não, enfim, né? Você tem que só ficar, não tem que prestar atenção como é na corrida ou no ciclismo, né? Você tem que ficar nadando só e malemar ficar olhando o barquinho lá, ou uma luz, ou, né? Você reage bem? Você é um cara que lida bem com esse momento de imersão nos seus próprios pensamentos? Eu acho que sim. A gente entra naquele processo, né, de flow, né, que você está totalmente conectado com o esporte, né? Tem hora que você, atleta, você e o oceano parece que é uma coisa só, né? Lá no Canal da Mancha foi muito legal porque passou 8 horas, parecia que tinha passado só 2, sabe? Porque eu estava tão conectado que eu não sentia as horas passar, e eu acho que tem que ser assim, tem que ser uma coisa leve, uma coisa... Você tem que estar com a cabeça boa, né? Se você não tiver com a cabeça boa, com a vibe, né, pra prova, acho que não rola. Mas eu me adaptei muito bem a fazer treinos muito longos. Pra mim, hoje, tranquilo. E já aconteceu alguma vez, em alguma prova, de você enfrentar uma situação que te colocou pra baixo e você teve que virar a mesa e se colocar pra cima de novo pra poder concluir ou passar por esse obstáculo? Sei lá, a cabeça entra em parafuso, sei lá, como é que chama, um cardume, não sei, uma aglomeração de águas vivas e de repente começa a te queimar, ou, sei lá, cara, a cabeça entra em parafuso que você também não tá aguentando um ritmo do cara que tá na frente, alguma coisa que te exigiu de fato lidar com os seus diabinhos internos, com os seus dragões, como disse o Joaquim Cruz aqui, e reverter esse jogo? Não, dá sim. Eu tive alguns problemas já em algumas provas, né? Em 2016, aliás, primeira prova da minha vida, né? Que foi a 14 bis, 2016. Teve um enxame de água-viva, não sei se você ficou sabendo, mas naquele ano lá,
mais de 60 pessoas abandonaram a prova, eu tomei muita queimadura de água-viva, tive alergia, comecei a espirrar, né? Aí, se eu não tivesse a cabeça boa, lá me deu falta de ar. Se eu não tivesse a cabeça boa, eu não teria seguido em frente. Eu acho que a prova mais difícil que eu já fiz, assim, que eu tive que trabalhar muito mental, foi os 45 quilômetros lá do Desafio Pôr do Sol, da Ilha do Mel. Essa prova foi bem interessante, que quando a gente fez os 23 quilômetros em abril, o organizador, na festa de premiação, o organizador geral falou assim, pessoal, eu vou lançar ano que vem a distância dos 45K, né? Falei, pô, que interessante, né? Vai se dar a volta e vai voltar, né? 45, vai ser bem difícil, né? E aí, beleza, a gente foi premiado, tal, fomos embora. Passou um mês, o organizador geral da prova me liga. E aí ele falou assim, Thiago, eu quero que você, o Alan e o Glauco façam um evento teste aqui para ver as dificuldades, né, dos 45K. Eu vou pagar tudo aqui para vocês, né? Falei, beleza. Quando? Daqui 2 semanas, no feriado de Corpus Christi. Eu falei, Edgar, eu não treinei para isso. Ele falou, mas fica tranquilo, é só para terminar. Eu falo, pô, mas só para terminar tem que treinar muito também, né? Tem que treinar demais. Exato. E aí, enfim, fomos. A Rede Globo foi lá gravar, fez uma matéria completa com a gente. E quando tava na metade da volta, eu falei pro Alan Viana, eu falei, Alan, não tô mais aguentando, cara, eu tô muito cansado. Eu não tô preparado. Ele falou, vamos terminar isso aqui, porque senão vai ficar feio pra gente. A Globo tá aí. E a Globo fez a cobertura completa no dia anterior, fez filmagem da gente preparando suplemento. Eu falei, imagina se a gente não termina essa prova, cara. E assim, tem um grupo de WhatsApp dos atletas da Ilha do Mel que iam competir, né? Que competiram os 23K. Todo mundo tava na esperança que a gente fosse terminar. Aí eu falei, não, por respeito a eles, por respeito à Rede Globo, a gente vai terminar. A gente foi, e chegou no fim. Mas assim, eu acho que de longe foi a prova mais dura que eu fiz na minha vida, muito mais que o Canal da Mancha, porque eu não estava preparado para ela, nem mentalmente, nem fisicamente. Mas o que impôs a gente a terminar foram as situações. Galera esperando a gente para que a gente fosse terminar, a Rede Globo lá gravando, né? Depois saiu no Globo Esporte. Imagina se a gente não tivesse terminado. Eu acho que essa prova não ia ser lançada. A prova ia ser lançada se a gente terminasse, né? Imagina, assim, os 3 atletas que vão para o Canal da Mancha não terminam essa prova, o organizador geral não ia liberar pro público, né? Para competir, né? Então, eu acho que claro, mentalmente... ia acabar sendo uma propaganda negativa. Mentalmente falando, eu acho que foi a pior de todas. Eu tive que colocar minha cabeça no lugar várias vezes para conseguir chegar. Mas chegamos. E depois desses 45 km de mais de 13 horas isso. Nadando, a parte física pegou muito nos ombros, assim, tipo de ficar mesmo, enfim, estafado fisicamente? Pegou. Nossa, eu fiquei muito mal. Fiquei 1 semana dolorido. Eu fiquei exausto. Sabe quando você tá cansado, você quer dormir o dia inteiro? Eu fiquei muito mal. Enjoado. No dia seguinte... nem conseguia comer direito, assim, foi muito duro, Por isso que eu digo, provas assim, você tem que se preparar. Se você não se preparar, se preparar muito, né? Porque fazer 45 não é igual ao treino que você faz para fazer 23, né? É muito mais que isso. Pois é. Assim, eu acho que dá para traçar uma analogia bem fidedigna de você correr 21 e achar que você tem capacidade de correr 42 2 semanas depois, sem ter se preparado para correr 42, né, cara? Isso. Acho que dá pra traçar um paralelo aí, não? Dá, com certeza. É a mesma coisa que alguém fez um 70.3 e fala que vai fazer o Ironman, que é a mesma coisa, só vai aumentar um pouquinho e já faz o Ironman. É mais ou menos igual. Exato, Agora, cara, o que você curte nesse ambiente das travessias? Eu não conheço, porque não faço travessia, mas eu conheço um pouco desse
ambiente mesmo, né, desse mundo do triatlon, do Ironman, né, você vê que é um mundo, né, é uma comunidade à parte, e eu acho que muitos esportes têm isso, eu sei que o CrossFit tem isso, que você pratica aí um pouco e tudo mais, mas assim, o culturismo, que é uma modalidade que eu gosto, eu vou de vez em quando nas feiras, nas competições, você percebe que é um circo próprio, né, da mesma maneira que a gente vê um circo do Ironman, ainda mais lá em Florianópolis, na véspera, com toda a feira, todo mundo desfilando com a sua bicicleta, com a meia esticada de compressão até o joelho, e tudo mais, suas tatuagens e óculos e tudo mais, a gente percebe que existe isso também, por exemplo, no culturismo, existe isso entre o mundo aí dos ultramaratonistas, e o que te agrada nesse ambiente, para você também ter escolhido trabalhar com esse público, claro, além dos triatletas e quem quiser treinar com você natação? Eu acho que o que a gente mais leva desse esporte são as verdadeiras amizades, né? Muitos amigos meus são maratonistas, ultramaratonistas, a gente acaba se conhecendo nas competições e de rivais a gente acaba se tornando amigos, né? Então, quando a gente vai competir lá, até na linha de largada, a gente tá brincando um com o outro, né? Dando risada, porque eu acho que é isso aí que deixa a gente mais leve para treinar, para competir, né? Imagina se a gente fosse para algum lugar e você não conhecesse ninguém e o cara que está do seu lado é um rival que você não gosta dele, né? Então, eu acho que você ter grandes amizades no meio esportivo aí só fortalece e só te ajuda a treinar mais, treinar com mais vontade, porque aí você sabe que você vai viajar, vai encontrar todo mundo de novo, né? Então, sim, a gente tem uma comunidade, né? Comunidade aquática, tem sim. Que bom. Você falou aí do Alan e você falou do Samir e tudo mais. Como é que você entrou nesse métier e conquistou essas amizades? E eu imagino que eles também, de alguma maneira, tenham sido mentores. Você tenha tido bastante troca, né, com essas pessoas ao longo da tua carreira desde 2017, né, 2016, né, que você entrou no mundo das travessias. Porque não é muito tempo em termos de anos, né? Ainda mais a gente considerando que 2020 foi um ano assim, morto em termos de competições, mas como é que você também se ambientou? Você não teve um preconceito de o pessoal falar, pô, olha o triatleta aí, tá querendo nadar e tal? Ou você já logo conquistou respeito pelos teus resultados na braçada, literalmente, nas primeiras provas que você fez? Então, muitos deles, como o Lebez, o Samir, o próprio Samir, o Alan, o Glauco, eu conheço eles há mais de 20 anos, porque eles eram atletas de piscina junto comigo. Então, a gente competia desde moleque junto. Eu competi com o Alan, prova de 200 borboleta, isso há 20 anos, 22 anos atrás, entendeu? Então, assim, muitos eu já conhecia. Mas é legal quando você chega para um esporte novo e o pessoal falou, caramba, esse cara aqui chegou agora e já chegou chegando, né? Quem não me conhece, né, vai achar isso. Mas quem me conhece fala, não, ele já teve um resultado bom porque ele foi nadador lá atrás. A mesma coisa aconteceu no triatlon. Quando eu entrei pro triatlon, primeira prova da minha vida, eu já saí da água logo na frente, tipo 1 minuto na frente do segundo, aí todo mundo, quem que é ele? Quem que é ele? Não, ele foi um nadador tal e agora tá entrando pro triatlo. Então depois o pessoal começa a ver, começa a perceber e fala que não é, né? Nada de... O cara não é um extraterrestre, né? O cara veio de outra modalidade e tal e tá agora tentando se firmar em um esporte novo. É mais ou menos isso. Mas os nadadores, aí eu já conheço eles há muitos anos, né? A maioria que tá aí, esses atletas da elite, digamos assim, elite amadora, né? Que é o caso do Lebez, do Samir, o Alan e outros mais, eu conheço eles há mais de 20 anos, né? Então, amizade de longa data. Que bacana. O mundo acaba sendo pequeno aí também, né, cara? Assim, a natação é um esporte popular no Brasil, mas você estando em São Paulo, tendo nadado pela Hebraica e tal, também te colocou no centro do universo da natação brasileira na tua época, né? Quando você era jovem, enfim. E ídolos, cara, quem são as pessoas que te inspiram? Eu vi você falando do Ayrton Senna já, né? Por conta da preparação mental dele. Não sei se é ele o seu maior ídolo. E por que você idolatra as pessoas que você idolatra? Olha, o Ayrton Senna não tem nem o que falar, né? Porque ele foi o melhor dos melhores, né? Tanto a parte mental, tudo que eu vejo dele, né, que eu aprendi quando eu era moleque e agora depois de mais velho, eu vejo a preparação mental dele, como ele fazia, tudo. Então ele, assim,
é um ídolo, ele é uma pessoa a ser seguida, né? Ele e, assim, eu considero o Ricardo Prado, meu ex-treinador, também um ídolo, né? Eu me inspiro no Ricardo, e hoje o Ricardo é um amigo meu, ele vai na casa dos meus pais praticamente todo domingo almoçar, né? A gente encontra ele, mas eu acho que os maiores ídolos são o Ricardo e o Ricardo Prado e o Ayrton Senna. Agora, na atualidade, que eu acho assim como uma lenda do esporte, eu acho o Glauco Rangel. Eu considero o Glauco a maior lenda do Brasil da maratona aquática, né? Pelos resultados dele, tudo que ele já ganhou, tal. Ele com quase 50 anos ainda e ganhando. Então, eu acho que na atualidade, assim, como se o pessoal pergunta quem que você acha um cara da hora, um cara bom na maratona aquática, eu falo que é o Glauco. Hoje o Lebens... Você quer chegar na idade dele tendo o desempenho dele. Com certeza, né? Eu acho que, assim, para eu ter o desempenho dele, aí ele tem que ficar com 80 anos, viu? Para eu conseguir chegar perto. Se bem que quando ele tiver 80, eu vou ter 60 e pouco também, eu vou estar assim, ó, na curva descendente, né? Eu achei muito legal, uma vez, o Lebens, né, ele chegou para mim e falou, cara, anos que eu faço maratona aquática, é a primeira vez que eu ganho do Glauco, e, pô, o Lebens é um campeão, né, ele é recordista da 14 bis, né, e ele chegou para mim e falou, cara, é a primeira vez que eu ganho dele, ele falou assim, tipo, feliz, porque ele nunca ganhou. Então, eu acho que, assim, o Glauco é um mito. Que legal. O Glauco é uma lenda do Brasil na maratona aquática. Hoje tem outros atletas que vieram, né, estão ganhando dele, mas ele, assim, como uma elite amadora hoje, como atleta profissional antigamente, eu acho que do Brasil, aí eu não conheço ninguém que tenha tido tantos resultados quanto ele, assim, eu admiro ele. Pô, legal, você já deu a dica aí, cara, já falaram dele, os próprios Samir, eu preciso trazê-lo aqui para contar um pouco da história dele, de onde que vem de onde que brota essa energia para ele estar aí nessa faixa etária e surpreendendo e sendo ídolo de pessoas mais jovens como você, o Lebens e tudo mais. Você conhece ele bem? Você pode me apresentar para ele? Conheço, se você quiser eu falo com ele, que aí você marca um podcast com ele. Não, fechou. Pode me conectar aí com ele, vai ser um prazer, se ele topar, vai ser um prazer enorme trazê-lo aqui. Quero conhecer um pouquinho mais aí dessa lenda aí, né? Que eu acho que ele deve estar aí bem próximo em termos de desempenho do que o Igor já foi, né? Numa outra época, né? É mais ou menos isso. Cara, e agora, pra gente caminhar aqui pro final, você consegue detectar já com teus anos aí de experiência como atleta, da maneira como você já interagiu no mundo da natação quando era adolescente, depois um pouquinho pelo triatlon e agora nesses 6, 7 anos já dentro do mundo das travessias e tudo mais, você consegue identificar e traçar um perfil que seja mais comum das pessoas que estão tendo um sucesso dentro do mundo das travessias? Dá para você identificar, por exemplo, na hora que alguém te procurar, né? Por exemplo, alguém vai ouvir aqui no nosso podcast e vai falar, cara, puxa, já tô nadando, tô fazendo lá a Fuga das Ilhas, que é uma coisinha mais curta e tal, quero ver se eu me arrisco numa 14 bis, numas provas mais longas. Você consegue, conhecendo um pouco da pessoa e tendo um contato um pouco maior, identificar se essa pessoa tem alguma característica X para que ela possa ser um nadador de sucesso? Não estou dizendo de ganhar, mas assim, de concluir com êxito as provas e tudo mais, de aguentar o treinamento, a carga de treino e a carga psicológica de treinar para provas tão longas? Nós treinadores temos um olho clínico, né? Às vezes a gente nem conhece a pessoa, mas a gente bate o olho, a gente conversa 2 minutos, 5 minutos com a pessoa, a gente já vê o perfil dela, já vê como que ela é, assim, na questão de determinação, se ela realmente segue os treinos que o treinador passa, como ela faz, como ela age no dia a dia. A gente fazendo uma breve entrevista, a gente vê a pessoa, ela fala como ela faz isso, eu acordo tal horário, esse horário aqui, eu falo, pô, esse cara aí, ele é disciplinado, ele é organizado, tem uma gestão de tempo muito boa, né? Dá para desenvolver. Agora, é claro que tem atletas que surpreendem a gente. Semana retrasada eu levei um aluno meu para fazer o desafio 14 bis, que é uma travessia igual a 14 bis, só que é de desafio, né? Cada um vai lá com o seu barco e faz. E há 3 anos ele começou a nadar.
Só que eu vi que ele estava querendo muito chegar lá, né, fazer os 24K, a gente foi fazendo um trabalho, ele fez a 14 bis e fez melhor do que eu esperava ainda. Então, assim, além de eu saber que ele ia fazer, assim, ele foi melhor do que eu esperava, hein? Então, assim, a gente já vê aqueles que têm chance, aqueles que têm o perfil certo, né? Mas a gente às vezes isso surpreende. Assim, lidar, de novo, aquilo que a gente falou no começo, né? Lidar com o ser humano, cada um tem a sua característica, cada um tem a sua peculiaridade. E uma coisa que um convidado lá atrás, em 2017, me falou, inclusive você deve saber dele de nome, é o Alexandre Ribeiro, que ganhou Sim. o Ultraman do Havaí, acho que 6 vezes. Outra lenda do esporte. Uma lenda, né, do esporte, e um cara, assim, espetacular, um ser humano espetacular, além de ser, claro, fisicamente muito bem capacitado, dotado, e psicologicamente também. Ele tem uma assessoria dele também no Rio de Janeiro, e lá em 2017 ele me falou, por conta ainda desse assunto da febre, do Ironman, eu perguntei para ele, né, cara, como é que um cara raiz como ele, que teve que comer muito arroz e feijão, literalmente, para conseguir ir para o seu primeiro Ironman no Havaí, acho que foi em 84, se eu não me engano, que ele foi a primeira vez, ou 86, ele falou, Michel, assim, eu tenho que respeitar muito a vontade dos meus clientes / alunos, porque a gente não sabe o histórico dessas pessoas, a gente não sabe o que motiva eles, ou do que eles estão querendo fugir, ou o que eles estão querendo encontrar quando eles decidem fazer um Ironman. Então, eu converso muito com eles, eu procuro acatar o desejo deles e ser muito sincero e franco e transparente, dizendo, cara, olha, talvez fosse melhor se você esperasse daqui 1 ano, daqui a 2 anos, mas eu também, quem sou eu para dizer pro cara, tipo, olha, não faz. Porque, cara, às vezes o cara tem uma coisa que ele precisa fazer aquilo por questões pessoais, né? De todo o tipo, de toda a sorte. Sim. Então, esse trato com o ser humano, ele requer muito essa visão e essa leitura que você está falando, né? Que é um terceiro olho ou um sexto sentido, de você poder interpretar e, de alguma maneira, com seu conhecimento e casar com o desejo do teu cliente de estar adaptando ele para que ele, pelo menos, tente concluir aquele objetivo com o menor prejuízo possível, né? Vamos dizer. Isso. Eu acho que nós, professores, somos um pouco psicólogos também, né? A gente tem que saber conversar do jeito certo. Dependendo da forma como a gente conversa com o aluno, a gente vai conduzir o aluno para um lado ou para o outro, né? E a gente procura sempre... tem que ter essa habilidade. A gente sempre procura conduzir da melhor maneira possível, né? Do lado correto. Então a gente tem que conversar antes de tudo, né? Por isso que eu como professor, eu procuro mandar mensagem para todos os alunos, pelo menos uma vez por semana, tentar conversar com todos. É lógico que tem aluno que some, né? Não retorna a ligação, tal, mas assim, eu procuro conversar com todos justamente para a gente estar alinhado aí, não só na questão de treino, né? Mas a questão pessoal, pô, às vezes ele não treinou porque está com problema com a família, o filho ficou doente, né? Então acho que a gente tem que fazer um mapa aí. E tem uma prova que você acha, ou já é tida como uma prova onde aparece a maior parte dos competidores são estreantes nas ultramaratonas, nas travessias, pela distância, ou pela facilidade da maré, ou pela temperatura da água, enfim, existe uma prova que é mais utilizada pelos treinadores, ou mais recomendada? Olha, então você vai estrear na prova tal, porque dá tempo de você treinar, e é uma prova, para você galgando os degraus de dificuldade. Você está falando estrear em ultramaratona, alguma prova que seja específica. Exato, Geralmente é 14 bis. Isso, distância, sei lá, maiores do que 5 quilômetros, sei lá. Para ultramaratona, geralmente o pessoal começa com a 14 bis. É uma prova muito tradicional, muito famosa, todo mundo se prepara para ela, né? Os melhores atletas chegam no final do ano se preparam para ela. Só que agora tem outras provas menores, né? Então tá mudando um pouquinho. O Aquaman mesmo agora tá fazendo prova de ultramaratona, então tem provas de 12 quilômetros, 15, tem alguns atletas que começam por lá. Tem o Rei e Rainha do Mar 10 quilômetros, que não é ultramaratona, mas o pessoal que quer começar prova de distâncias maiores começa por lá. O Rio Itapanhaú, que a gente participou agora semana passada, a mesma coisa, 15K. Antes era 14 bis, né? Vamos fazer 14 bis e ponto. Agora tem outras que surgiram, né, de 2 anos para cá.
o mercado crescendo. Porque também pular direto para 24 é complicado, né? O cara tá fazendo prova de 2,5. Então, eu não sabia que o Aquaman... Só que assim, acima de 24, acima de 15 quilômetros é considerado ultramaratona, né? Então, você não precisa fazer uma prova de 24, que é o caso da 14 bis, para falar que é ultramaratonista, né? Você faz uma prova de 15K e já é um ultra. E não é tão doloroso, né? 15K. Mas... E eu não tô nem pensando no título, eu tô pensando assim, tipo, o cara quer estrear numa distância tipo eu, né? Eu já nadei bem para um triatleta, hoje em dia não tô conseguindo mais nadar tão bem, mas se eu resolver me dedicar e treinar, eu nunca nadei mais, acho que do que 5 quilômetros na minha vida, em piscina, né? Se eu resolver me dedicar a treinar, por exemplo, e falar, cara, eu quero agora treinar e me sentir bem para nadar uma prova de 7, de 10, de 15, melhor do que nadar 24, né, cara? Então eu não sabia que o Aquaman, por exemplo, tinha uma distância assim, sei lá, intermediária, né? Sim. Que é legal isso, porque só faz o esporte crescer também, né? Porque não é todo mundo que se arrisca nos 24, cara. É uma distância que a pé já é difícil. Dando braçada, cara, pô, eu não sei lá, eu não faço ideia o que é nadar 24 quilômetros. Tem várias organizações esportivas que estão colocando essas provas intermediárias aí. Porque, assim, além de agregar para mais atletas, também tem a parte financeira, né? Financeiramente falando, as organizações vão ganhar muito mais com provas de 12K, 15K do que 24. 45, Ilha do Mel 45. Quem que vai? A elite da elite, entendeu? Ou um cara que não é da elite, mas assim, treina muito, e não são tantos assim. Então, financeiramente falando, isso para tanto maratona aquática quanto corrida de rua, melhor colocar uma prova de 10K do que uma maratona. E hoje as maratonas, maratona de São Paulo, tudo, antes era só 42, agora tem a distância 42, 21 e 10 na mesma prova, né? Justamente, né? Pela parte de agregar para mais gente. Exato, acho que o cara aumenta em 50% pelo menos o número de inscritos, né? Então é um festival, na verdade, né? Você faz a distância que lhe melhor convém para aquele período. Isso. Cara, legal, cara. Essa cena eu acho bem bacana. Eu tenho casa na Barra do Saí e nunca fiz lá a Fuga das Ilhas, mas vira e mexe eu vejo alguns carros e às vezes até algumas barracas na praia de pessoas ali dando treino na praia, provavelmente se preparando também para a Fuga das Ilhas, Sim. né, cara? Isso é uma coisa que antigamente a gente não via, né? A gente não podia imaginar. Cara, que legal, cara. Para terminar, e agora, Thiago, qual que é o próximo desafio? A ida e volta no Canal da Mancha? Ou, de repente, a volta na Grã-Bretanha, ou você vai subir o Everest? Sabe que quando eu terminei o Canal da Mancha, eu falei... Ou ter um filho com a Andresa, né? Porque outro desafio grande é ter um filho, né? Você já atravessou o Canal da Mancha, já fez um Ironman, qual que é o próximo? Isso a gente está conversando, mas a gente precisa conversar melhor. Agora, eu acho que a próxima prova mesmo, o grande desafio vai ser o 45K da Ilha do Mel, que vai ser em abril, se eu não me engano, 15 de abril, mais ou menos. Uhum. E quem sabe o Canal da Mancha um dia ir de volta. Quando eu terminei o canal, eu falei pro Igor, e aí, Igor, como que eu fui? Aí ele falou, agora você treina mais para fazer o ida e volta quando você voltar aqui da próxima vez. Só que eu não tô pronto. Legal, é uma motivação. Eu não tô pronto ainda, eu preciso melhorar um pouco a parte mental para conseguir, mas quem sabe, isso aí é um grande desafio pro futuro, né? Mas eu acho que por enquanto a maior vai ser os 45K da Ilha do Mel. E dessa vez eu vou preparado, né? Eu não vou me arrastando lá para chegar no final a todo custo, né? Dessa vez eu vou treinar direito. Não, claro. Você tem a distância que você nadou, o traçado que você nadou, quantos quilômetros você nadou no Canal da Mancha? Esqueci de perguntar isso no começo. Só que não chegou até mim porque eles fazem o mapa na semana seguinte. Como eu fui embora, o Igor, 2 semanas depois, ele voltou para a Inglaterra para acompanhar outro atleta. E aí lá... Que, infelizmente não concluiu, isso, né? Ele mesmo. E aí lá ele pegou o mapa para mim, mas ainda tá com ele, eu não fui buscar. Mas aí eles fizeram o mapa com latitude, longitude, a distância. Eu não usei o Garmin. Isso, porque isso é legal, o Igor falou para eu não usar o Garmin porque ia sujar tudo com aquela pasta. Ele falou, você vai ter que jogar o relógio fora depois, nem usa. Então eu não consegui pegar a distância. Mas os caras lá no barco pegaram. Mas o pessoal pega. Pegaram, então tá... Claro.
Tá Claro. ok, mas eu acho que deve ter dado uns 42 ou 45 quilômetros, mais ou menos. Depois eu vou ver e te confirmo. Claro, aí, não, e com certeza isso vai te dar também um gás a mais para achar que você está preparado para a Ilha do Mel. Sim. Claro que mesmo que você já tenha feito 10 Ironman, o 11º você sabe que você vai encontrar dificuldades, né? Não tem como você achar que vai ser Cada fácil. um é um. Mas de qualquer maneira te dá um pouco mais de segurança. Cada um é um. Bom, enfim, boa sorte, cara. Tomara que você se dê bem lá no desafio da Ilha do Mel. Vou estar aqui acompanhando. Vou te esperar também me passar o contato do Glauco. Te mando agora mesmo. E sigo aqui te acompanhando e torcendo, cara. Eu vou colocar no post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com, todos os links para alguns assuntos que a gente conversou aqui, mas também para suas redes sociais, para a galera passar aí a te seguir, te acompanhar, te perguntar. Eu já entendi que você é um cara... É você mesmo, né? Você não coloca lá uma secretária para estar respondendo os teus direct. Não. Aliás, já fiz esse elogio aqui no começo. O teu Instagram é bem bem informativo, né, instrutivo, educacional para quem tá nesse mundo aí da natação, das travessias e tudo mais. Aconselho a todo ouvinte aqui seguir o Thiago, se curte esse tipo, mesmo os triatletas, né, porque a natação do triatlon apesar de representar pouco percentualmente hoje em dia no triatlon de hoje em dia, a natação pode sim fazer a diferença. Então, sigam e acompanhem aí o Thiago, não somente para acompanhar as façanhas dele, mas também para acompanhar o que ele tem de experiência e de ensinamentos para passar através do Instagram. E quem se encorajar a treinar com ele, mande uma mensagem que ele vai carinhosamente responder. Thiago, muito obrigado, cara, parabéns aí pela sua conquista no ano passado aí do Canal da Mancha, e sigo torcendo aqui para você trazer novos desafios para voltar ao Endorfina e contar como é que está sendo essa viagem, desse processo de se tornar uma lenda, por que não, né? Uma lenda das travessias e das ultramaratonas aquáticas. E quando você for para Kona, que eu sei que você vai tentar mais uma vez, eu só não sei quando, se vai ser com 50 ou com 60, você volta aqui também, tá bom? Obrigado, eu que agradeço o convite. Até a próxima. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu essa conversa aí com esse figura, Thiago Rebolo. Um cara aí, um cara bacana, gostei de conhecer ele. E qualquer um que atravesse o Canal da Mancha, para mim, já tem aí o meu total e completo respeito, porque tá louco, cara, enfrentar água fria dessa maneira, nesse nível, com as correntezas e tudo mais do Canal da Mancha, eu imagino, quer dizer, eu não quero nem imaginar o perrengue que não é, e então, cara, um cara aí que eu admiro bastante, claro, e todo o resto aí da carreira dele aí também como ultramaratonista. Ele é um cara aí bacana e é legal porque ele tá no mundo aí das assessorias e usa o seu conhecimento. A gente acabou nem falando disso, né? Usa o seu conhecimento para passar também para os seus clientes / alunos. Então, vai lá, entre em contato com ele dizendo o que você achou dessa conversa, querendo tirar dúvidas e eventualmente até procurando ele para te ajudar aí na sua natação. Entre em contato comigo através do Endorfina BR, no meu perfil no Instagram, mande seu direct, compartilhe, assine o Endorfina Podcast, seja no Spotify, no Apple Podcasts, onde quer que você ouça o Endorfina. Clica lá no botãozinho de assinar ou de seguir, que você me ajuda e ajuda também a outras pessoas estarem descobrindo o Endorfina. Nessa nossa conversa aqui, inclusive a gente falou de diversas pessoas que já passaram pelo Endorfina, como a lenda, o Igor de Souza, a Mariana Chevalier, Bernardinho, ele falou do Bernardinho, eu acabei não citando, o Bernardinho já passou pelo Endorfina Podcast, pode ter certeza, ele não atravessou o Canal da Mancha, mas ele é um cara que pratica ciclismo e triatlon. Foi uma conversa excepcional para mim, uma excelente oportunidade aí, eu nunca poderia imaginar que eu iria receber o Bernardinho. A Mariana Chevalier, já falei, a Martim Aiz, o Samir Barel, a Adebaldo Oliveira, o Edmundo Foschini, um cara que não atravessou o Canal da Mancha, mas é um cara aí que foi um dos precursores das ultramaratonas aqui no Brasil, inclusive competiu com o jovem Igor de Souza na época. O Edmundo Foschini deve estar hoje agora com 78 anos, aproximadamente, por aí, 76, e é um cara que almeja atravessar o Canal da Mancha quando tiver... Não, perdão, ele tem 66 ou 68, ele almeja atravessar o Canal da Mancha quando tiver 80. Aliás, eu preciso entrar em contato com ele para saber se ele já se inscreveu, já que o Thiago revelou aqui que precisa se inscrever 2 anos antes. E obrigado então por todos vocês que estão aqui agora acompanhando o Endorfina, que já acompanham o Endorfina há muito tempo e que de alguma maneira acabam colaborando também com
de alguma maneira não, né? De todas as maneiras ou qualquer maneira acabam colaborando aí com o crescimento desse meu projeto. Continuem ligados, o ano promete, muitos convidados excepcionais já tenho programados. E visitem lá o endorfinabr.com. No meu site você encontra links para todos as redes sociais e assuntos desse episódio, de todos os episódios do Endorfina, com cada um dos convidados. Lá também você pode ouvir o Endorfina Podcast de uma maneira mais prática no seu computador, no seu laptop. E lá você encontra também links para apoiar esse projeto, para assistir os vídeos no YouTube e para assinar a newsletter semanal, sua dose extra de inspiração. Toda sexta-feira eu envio um e-mail, bem pessoal, um e-mail com dicas que eu recomendo aí para vocês, para quem sabe também inspirá-los de outra maneira através dessas dicas no seu final de semana. Então assine lá, gratuito, claro, o newsletter, sua dose extra de inspiração. E é isso, pessoal, muito obrigado, até o próximo episódio do Endorfina, com mais um convidado excepcional, com mais uma história para te inspirar. Valeu! Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre, fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram, no @bovem_energia. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.